Mova-se para progredir. Este é o tema do podcast Modo Cristão do episódio de hoje. Eu queria ler uma frase para nós. O progresso tem um preço. Passar para o próximo nível exigirá sempre algo de nós. Se nós quisermos mover para progredir, Deus exige de nós um preço. E esse preço, ele se chama responsabilidade com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não é fácil, porque muitas vezes estamos acomodados na nossa zona de conforto. Muitas vezes somos imediatistas demais e queremos tudo como fast food, tudo pronto na hora. Mas o Senhor fala para nós a tua palavra que há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Mas mesmo assim, nós precisamos nos mover, nós precisamos fazer algo diariamente para que os nossos sonhos, para que os nossos projetos sejam realizados. Nós precisamos avançar, nós precisamos progredir. Deus, ele está sempre com a tua mão sobre a nossa vida, principalmente quando ele nos escolhe para um chamado específico, quando ele coloca algo dentro do nosso coração e ele sabe que nós temos condições de realizar. Não por nós mesmos, porque nós não somos capazes, mas o Espírito Santo, ele nos capacita, o Espírito Santo, ele nos habilita. Por isso que nós precisamos ter sempre essa visão, essa perseverança, que se nós quisermos passar para um novo nível de crescimento espiritual, um novo nível de crescimento ministerial, nós precisamos agir na nossa vida. Nós precisamos renunciar, nós precisamos olhar para frente e enfrentar os obstáculos, caminhar. Nós precisamos olhar para frente, enfrentar os obstáculos e sermos perseverantes. 2 palavras que eu acredito que nós precisamos, se nós quisermos mover, se nós quisermos progredir na nossa vida, termos avanços, no nosso ministério pessoal, termos avanço na nossa vida espiritual, termos avanço no seio da nossa família, porque às vezes enfrentamos muitos problemas e parece assim que nunca saímos do lugar. Vocês já perceberam que às vezes isso acontece? Nós estamos sempre ali naquele mesmo lugar, a gente não avança, a gente não cresce. Então, nós precisamos ter paciência e perseverança. Precisamos ter paciência para esperar o tempo de Deus, porque a Bíblia fala que tudo tem hora certa, tudo tem um momento certo. E paciência é saber esperar no Senhor. Paciência é confiar em Deus, é confiar que o Senhor, ele vai realizar as coisas que ele prometeu na nossa vida, mesmo a gente achando que está demorando demais, porque não é isso que acontece conosco? A gente não vê as coisas acontecer, a gente vê, assim, as coisas, assim, não saem do lugar, tanto como eu já falei no ambiente familiar, no ambiente ministerial, num ambiente profissional, às vezes nós desejamos algo, às vezes nós estamos ali avançando, estamos caminhando, mas a gente não sai do lugar. Mas uma coisa é certa, algo nós precisamos fazer, porque há uma responsabilidade da nossa parte sobre aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E a paciência é saber esperar esse momento certo. A paciência é esperar que Deus, ele faça o haja dele na nossa vida, porque basta uma palavra do Senhor para que o haja dele se realize sobre nossa vida. E nós vivemos um tempo hoje muito imediatista, né. Nós vivemos um tempo que nós queremos tudo para ontem, nós não sabemos esperar. As coisas estão acontecendo muito rápido, as informações são muito constantes na nossa vida, a gente olha de um lado, a gente olha de outro, redes sociais, a televisão, são muitas informações na nossa mente, muitas informações na nossa vida, e muitas vezes, a gente vê tudo assim acontecendo muito rápido, e nós queremos isso para a nossa vida também. É claro, nós precisamos nos mover, nós precisamos progredir, nós precisamos mover para progredir. Se eu quero um progresso na minha vida, eu tenho que movimentar. Se eu não sair do lugar, se eu não fizer algo, nada vai acontecer. Mas as coisas, elas começam pouco a pouco, elas começam devagar. Elas não começam de um dia para o outro, as coisas não caem do céu de uma vez só, não. Até porque o Senhor, ele não revela tudo para nós de uma vez. Deus, ele vai revelando as coisas para Deus, ele vai revelando as coisas para nós passo a passo. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atento à tua voz, o ouvir e obedecer
cada passo que Ele vai nos dando. E é muito difícil a gente parar para ouvir a Deus, porque na palavra, quando nós nos referimos a ouvir, é obedecer. Existia uma oração, no judaísmo existia não, existe uma oração no judaísmo que ela se chama Shema, que significa: "Ouve, ó Israel, nosso Deus. Ouve, ó Israel, nosso Deus". Então o Senhor está falando assim: "Ouve-me". E esse ouvir significa o quê? Obedecer. Então o Senhor está falando para nós: obedeça. Obedeça a cada pequeno passo, a cada pequena palavra que eu tenho dito para você fazer. Porque a partir do momento que você vai se movendo, Deus ele vai acrescentando mais e vai acrescentando mais. E isso requer de nós o quê? Paciência. Saber esperar. Saber que Deus ele tem os planos dele para acontecer na nossa vida, mas é no tempo dele, é no momento dele. Não tenha medo de fazer o que Deus está te direcionando para fazer, mas seja paciente nesse propósito, porque é movendo-se que o seu chamado ele vai se cumprir na sua vida. E Jesus, ele nos ajuda a mover, ele nos ajuda. E se você não tem paciência, peça ao Senhor que te dê paciência. Te dê paciência para esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Não atropele os planos de Deus na sua vida. Muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas, elas entendem o chamado de Deus, mas elas atropelam esse chamado. Elas querem fazer tudo muito rápido, elas querem fazer as coisas acontecerem, mas não somos nós que fazem as coisas acontecerem. Quem faz é o Senhor. Nós obedecemos aquilo que Ele vai nos falando, aquilo que Ele vai nos mostrando, a cada passo que Ele vai iluminando o nosso coração e nos mostrando aquilo que temos que fazer, entendeu? Isso que Ele faz com a gente, mas Ele pede para nós não atropelarmos, para nós não fazermos as coisas com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, e às vezes é difícil esperar no Senhor. Às vezes é difícil ter paciência, né, esperar aquilo que Deus está falando. Você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem um propósito, você sabe que Deus está te capacitando para isso, Deus já te capacitou, você sabe que Deus, ele te habilitou para isso, para exercer determinado chamado, mas a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus, das coisas acontecerem na nossa vida. Aí não flui, aí o chamado não flui, as coisas não acontecem, nós ficamos frustrados, desanimados, culpamos Deus por quê? Porque não temos paciência, porque nós queremos tudo para ontem. É igual o mundo de hoje, né, o mundo hoje vive assim, o mundo hoje vive no imediatismo. Os cristãos, eles não podem ser imediatistas. Os cristãos têm que ser pacientes, longânimos, saber esperar. Saber descansar no Senhor. A Bíblia fala, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus ele fala para nós: "Entrega para mim, entrega tudo para mim, entrega o seu tempo para mim, entrega o seu propósito para mim, entrega a sua falta de paciência para mim". Se você não tem paciência, eu te dou, eu te ajudo. A paciência, ela, faz parte do caráter de Jesus. Saber esperar faz parte do caráter de Jesus. Jesus esperou 30 anos para iniciar o ministério dele. 30 anos. Quando ele foi batizado, ali naquele momento que o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele, que ele foi capacitado, naquele momento ali, ele entendeu que era hora de começar, mas foram 30 anos que ele esperou. Vocês acham que ele perdeu tempo durante esses 30 anos? Claro que não. Durante esses 30 anos ele foi se preparando, ele foi buscando, ele foi pedindo orientação do Pai, porque ele sabia que o Senhor tinha um propósito muito grande na vida dele. Ele sabia aquilo que ele tinha que fazer, mas ele não se colocou na frente do plano de Deus. E Jesus, ele era 100% homem, Jesus ele era 100% Deus. Então Jesus, ele tinha uma parte humana nele também. Mas Jesus foi paciente para esperar o momento dele aparecer. E quando ele apareceu, quão grandes coisas ele fez na vida das pessoas. Quantas curas, quantos milagres.
quantos ensinamentos que ele deixou para nós. E o mais importante de todos, o sacrifício que ele fez ali naquela cruz. Jesus, ele foi até o fim, ele teve paciência e ele foi também perseverante. Nós precisamos ser perseverantes também, não podemos desanimar no meio do caminho. Muitos não têm paciência, muitos desanimam no meio do caminho. Por causa de quê? Tudo é por causa do imediatismo, tudo é porque quer fazer as coisas no seu tempo, não sabe esperar a hora de Deus, sabe? E nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós vivemos sobre o tempo de Deus. Nós vivemos sobre a ação de Deus, nós devemos nos mover sobre os desígnios do Pai. E Ele pede de nós que nós possamos progredir a cada dia, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos ousados na palavra dEle, que nós sejamos tementes a Ele. Temer a Deus é ter respeito por Ele, é ter respeito pela obra, é ter respeito pelos irmãos. Muitas vezes nós queremos progredir, mas buscamos de forma errada, queremos movimentos. Mas Jesus não quer que nós busquemos movimento. Jesus quer que a gente busque comunhão com Ele, busque intimidade com Ele. Porque para nós progredirmos, nós precisamos dessa intimidade com o Pai também. Precisamos dessa comunhão com Ele, desse relacionamento de pai e filho. Como o Senhor vai nos dar coisas, se nós não temos um relacionamento com Ele de pai, de filho, de obediência, de saber ouvir aquilo que Ele está falando e saber esperar e ser perseverante. Perseverança é não desanimar. Perseverança é manter-se firme. Perseverança é você ser uma pessoa estável, é você buscar uma maturidade espiritual. Hoje nós vemos muitos meninos na fé. O menino na fé, ele quer fazer as coisas de qualquer jeito. O menino na fé, ele busca fazer as coisas pelas próprias mãos, mas o maduro não. O homem espiritual maduro, ele espera o Senhor. Ele tem maturidade para entender que as coisas são no tempo do Senhor, é na hora que Deus quer e é segundo a vontade de Deus, não é segundo a minha vontade, não é segundo a vontade do ministério, não é segundo a vontade de um pastor. Às vezes nós somos muito ansiosos, muito preocupados. A ansiedade, ela prejudica a nossa vida, porque a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva. Nos preocupamos demais com o que vai acontecer, como é que nós vamos fazer, quando é que vai ser, e não é assim que as coisas funcionam com o Senhor. Com o Senhor, as coisas funcionam na paciência, com o Senhor, as coisas funcionam na perseverança, as coisas funcionam na constância. Que sejamos firmes e constantes no Senhor, não desanimando, não olhando para o lado. Jesus, ele está buscando homens e mulheres maduros espiritualmente. E Jesus, ele não revela os seus planos, os seus projetos para meninos na fé. Há muitos meninos na fé. Veja bem, o Senhor está procurando homens e mulheres maduros. E essa maturidade, ela também não vem de um dia para o outro, não. Essa maturidade nós temos que buscar constantemente, através da oração, através da palavra, através do ânimo, através da disposição, se colocando à disposição de Deus, se colocando à disposição do Senhor. Mova-se para progredir. Se você quer progredir na sua vida, você tem que ser paciente, você tem que ser perseverante e você tem que ser governado pelos valores da Bíblia. Não há como progredir na presença do Senhor, não há como progredir ministerialmente, não há como agradar ao Senhor na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, se não formos governados pelos valores da Bíblia. Os valores da Bíblia, os princípios bíblicos, são aqueles que regem o cristão. E muitas pessoas têm se confundido. Muitas pessoas têm se deixado levar pelos valores do mundo. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, querem cumprir o chamado seguindo os valores do mundo. Deixa eu te falar, não vai à frente, tá? Você pode até começar, você pode
você pode até achar que você está indo bem, você pode até achar que Deus ele está com você, mas se você está levantando o seu ministério, se você está querendo progredir com os valores do mundo, os valores que regem esse mundo, esse sistema governado pelo inimigo, você não vai à frente. Vai chegar um momento que você vai fracassar, vai chegar um momento que você vai parar, ou o próprio Deus vai parar você. Porque toda a nossa vida, seja familiar, seja pessoal, seja ministerial, seja profissional para o cristão, tem que ser regido pela palavra de Deus. Tem que ser regido pelos princípios bíblicos, porque nós somos cristocêntricos. E hoje há muitas pessoas professando Jesus, mas não vivendo para Jesus. É muita teoria e pouca prática. Eu lembro da história de Dorca, né. Dorca foi uma discípula de Jesus na igreja primitiva. Dorca foi a primeira mulher a ser chamada de discípula de Jesus. Dorca foi uma mulher que ela viveu o amor de Jesus na prática. Ela ajudava os órfãos e as viúvas, ela costurava roupas, túnicas, vestidos, saias para as mulheres, para as crianças, mulheres viúvas, crianças que não tinham pais. Essa mulher exerceu, sabe, o ministério dela na prática, nada de teoria. Hoje somos muitos teóricos, né? Há muita teoria na nossa vida e pouca prática. Nós queremos progredir, muitas vezes, mas estamos só na teoria. A palavra de Deus, ela está só no nosso intelecto, ela não atingiu o nosso coração. Se a palavra de Deus ela não atinge o nosso coração, não tem como nós alcançarmos outras vidas para Jesus. Não tem como não tem como nós sermos pessoas que somos transformadas pelo Senhor Jesus, porque é no intelecto, é na alma que está a palavra, mas ela não está no espírito, ela não está no nosso coração. Ela não se aprofundou em nós, é como o solo, né? Porque o nosso coração ele é um solo. Ele é um solo, ele pode ser um solo pedregoso, ele pode ser um solo cheio de espinhos, ele pode ser um solo duro, mas ele pode ser um solo bom. O solo bom, ele vai reter a palavra de Deus no seu coração e vai praticar essa palavra na sua vida. Não vai viver de teoria, mas vai viver de praticidade. Há muita falta de prática do evangelho, do cristianismo de Jesus verdadeiro nos dias de hoje. E muitas vezes nós pensamos que progredir ministerialmente, mover-se para o Senhor é só estar dentro de uma igreja, é só estar cantando, é só estar em evidência, não. É no nosso dia a dia, na nossa vida diária e contínua com as pessoas que estão ao nosso redor, nos movendo ali, ajudando as pessoas, expressando o amor de Jesus para as pessoas, falando de quem é Jesus, mostrando que nós somos verdadeiramente cristãos, nós somos os pequenos cristos, né, cristãos. Na igreja primitiva, né, os cristãos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez na igreja de Antioquia, mas eles eram chamados de pequenos cristos, ou os de Cristo. Então hoje nós somos chamados de cristãos, e nós nos movemos, na nossa vida cotidiana, ajudando quem está ao nosso redor. Expressando o amor de Jesus Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está ao meu redor. Esse é o meu próximo. É aquele que vem até mim e me pede um socorro. Aquele que vem até mim e me pede uma ajuda. Seja uma ajuda material, seja uma oração, seja uma palavra. Nós precisamos nos mover nessas coisas na nossa vida diariamente, porque a cada dia nós vamos progredindo mais, mais e mais, e vamos alcançando aquela mudança tão necessária que precisa na nossa vida. A gente vai se santificando também. Há uma busca, é um combo, né? Progredir, se santificar, se aprofundar no Senhor, mover-se, fazer algo para Jesus. Fazer algo para o Senhor, estamos muitas vezes presos dentro de 4 paredes, achando que ali estamos influenciando, achando que ali estamos fazendo algo, não, é fora. O que que é igreja?
Igreja é você entrar para dentro, para depois você sair para fora. Igreja é você mover-se para dentro, para você estudar, para você aprender, para você estar em comunhão com os irmãos e depois você mover-se para fora. Mostrar ao mundo, fora das 4 paredes da igreja, fora da instituição, quem é Jesus Cristo, através da sua vida. Através do seu comportamento, através do seu progresso, através do seu crescimento, movendo-se como as águas do mar, né? Movendo-se como as ondas do mar, move-se para lá, move-se para cá, você vai movendo, você vai crescendo. Deus vai agitando as suas águas, Deus vai te agitando, Deus vai te levando, Deus vai te elevando, você vai subindo de nível, porque é só assim que nós subimos de nível. Mas hoje estamos apegados às muitas coisas pequenas, coisas que têm nos distraído, têm nos tirado do foco, de buscar mover-se diante de Deus, de progredir diante de Deus, de crescer espiritualmente diante do Senhor. Buscamos muitas coisas de Deus, mas esquecemos de buscar a Ele. Pedimos muitas coisas para Jesus, mas esquecemos de pedir a presença dele, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a Shekinah é o poder de Deus, porque Shekinah é poder de Deus na nossa vida. Precisamos pedir isso a Deus, a presença dele na nossa vida. Falar como Moisés, né? Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, nós não vamos fazer. Se o Senhor não estiver conosco, nós não temos condições de nos mover, nós não temos condições de progredir, nós não temos condições de sermos pessoas pacientes, nós não temos condições de sermos pessoas perseverantes, nós não temos condições de praticar a tua palavra. Que a presença de Deus esteja em nós, nos movendo, sabe, fluindo através de nós, nos moldando ao caráter de Jesus Cristo. Sermos pessoas transformadas, regeneradas, santificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão cansadas, sabe, de um povo religioso, de um povo que só segue rituais, de um povo que segue doutrinas inventadas por homens. Precisamos aprender a seguir as doutrinas da palavra, o amor de Jesus Cristo. Ah, mas as pessoas falam assim: "Ué, mas as doutrinas da igreja são de acordo com a palavra". Algumas são sim, mas algumas não. Algumas são hábitos, são usos, são costumes que o homem inventou, que o homem tentou adequar à palavra. Porque quando você conhece a palavra de verdade, quando você começa a buscar a Deus verdadeiramente na palavra, buscar o conhecimento bíblico, você vê que o evangelho de Deus ele é simples. E as pessoas elas complicam muito. Elas fazem muitas exigências para nós. Não pode isso, não pode aquilo, não veste isso, não veste aquilo, não vai a tal lugar. São muitas exigências que o homem cobra, mas o Espírito Santo não cobra. E nós temos que aprender a ouvir o que Deus está pedindo de nós, a exigência que o Senhor está pedindo de nós. O que que Deus exige de você? O que que Deus exige de mim? É o homem que está exigindo ou é Deus? Eu estou seguindo a doutrina do homem ou estou seguindo a doutrina do Pai? O que que eu estou seguindo? Porque veja bem, quando nós começamos a seguir a palavra de Deus, nós fazemos tudo certo. Ou pelo menos nós fazemos 90% certo, 80% certo, porque nós somos falhos, pecadores. Mas quando nós obedecemos a palavra, nós conseguimos, sabe, respeitar as pessoas, honrar a liderança, amar ao próximo, ajudar ao necessitado. E isso você não precisa das pessoas estarem dizendo para você fazer, não. É o Espírito Santo que te impulsiona a realizar aquilo que Deus está mandando. É o Espírito Santo que te constrange a fazer aquilo que Deus está falando, porque está na palavra. E o Espírito Santo, ele ilumina a palavra de Deus em nossos corações para que nós possamos aprender a obedecer.
Há muita falha no nosso meio, no meio do povo cristão. Há muita falha. E a principal de todas é a falta de conhecimento bíblico. Não conhecemos mais a palavra, não entendemos a palavra, nós queremos tudo mastigado, né? Igual um fast food, igual você colocar numa pipoca no micro-ondas e ela ficar ali pronta rapidinho. Tudo muito rápido. Nós não queremos perder tempo em estudar, e aprender, e em crescer, mas na verdade nós não estamos perdendo tempo. Na verdade, nós estamos ganhando conhecimento do Senhor, conhecimento de Jesus, conhecimento da palavra. Nós estamos nos movendo ali, nós estamos progredindo no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos nos movendo ali para que Deus venha realizar através de nós aquilo que Ele quer, a sua obra, o seu projeto, o seu chamado. E por querermos fazer as coisas do nosso jeito, estamos perdendo muitas oportunidades de progredir, de avançar, de crescer espiritualmente, de crescer ministerialmente. Mas Deus, Ele conta conosco. Veja bem, Deus não precisa de mim nem de você não. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco, para que mais e mais almas sejam alcançadas para Jesus Cristo. Porque o objetivo principal de você se mover na presença de Deus, para que você venha progredir, para que você venha crescer, é alcançar vidas para Jesus. Não é você enriquecer, não é você ter carro, não é você ter casa, não é você ter um bom emprego, não é isso não. Mas é você alcançar almas para Jesus Cristo. Às vezes eu fico olhando, sabe, as pessoas pedem: "Ah, Senhor, eu quero casa". Você vai numa reunião de oração, é só isso que você vê: "Eu quero casa, eu quero carro, eu quero sabe, um bom emprego". Isso não é errado. Você pode pedir essas coisas para Jesus, mas isso não pode ser o nosso objetivo principal, o nosso foco principal nas nossas reuniões de orações. Hoje você vai numa reunião de oração, você não pede revestimento de poder, você não pede percepção espiritual, você não pede, derramamento dos dons espirituais, você não pede que o Senhor te encha de sabedoria para que você possa ser conduzido neste mundo, sabe, sem se deixar levar pelas ciladas de Satanás, pelo engano. A gente não pede a Deus que nos ajude a sermos vigilantes, a estarmos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não pede isso a Deus. Hoje você não vê mais, sabe, pessoas sendo grandes multidões sendo derramadas pelo poder do Espírito Santo sobre elas. O poder de Deus. As pessoas não estão buscando a presença. As pessoas estão buscando aquilo que Deus pode dar para elas. E é por isso que tem muita gente na igreja que tem um vazio dentro dela. Um vazio do tamanho do mundo, mas elas não entendem, porque elas estão na igreja, porque elas vão na reunião de orações, porque elas vão no culto, mas dentro dela ainda há um grande vazio, por quê? Porque elas não estão buscando a presença, elas não estão buscando o Pai, elas estão buscando aquilo que o Pai pode dar para elas. Mas Deus quer nos ver, nos mover para Ele, aos pés dEle. Buscar a presença dele, ter fome dele, fome da presença dele. Nós não temos fome da presença do Pai. Nós temos fome, sabe, de querer fazer as coisas, de querer aparecer, de querer fazer cultos mirabolantes, porque às vezes a gente vê isso aí, cultos mirabolantes, mas fome da presença, desejo da presença de Deus, nós não buscamos. Nós não nos derramamos, nós não choramos mais na presença dele. Quantas pessoas podem dizer que choram na presença do Pai, mas não porque precisa de um pedido, precisa resolver algo, mas é porque quer se derramar diante dele, quer deixar que ele opere na sua vida, que ele o preencha com teu Santo Espírito de poder e graça, que ele seja usado com poder, com graça, com glória, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque nós temos que buscar esse poder de Deus, essa presença de Deus, para que o nome dele seja glorificado, não o nosso nome. Muitos estão buscando, sabe, seguidores.
mas nós temos que buscar seguidores para Jesus Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito do seu chamado, buscar seguidores para Jesus. Mas para isso precisamos da presença dele. Para isso precisamos nos humilhar diante dele. Precisamos nos revelar quem realmente nós somos diante dele. Mostrar as mazelas que estão na nossa alma, né? As nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas falhas. Porque quando você faz isso, você também está se movendo diante de Deus. Você está falando para o Senhor: Senhor, sonda-me e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma motivação errada e guia-me pela motivação correta. Quantos estão buscando a Deus pela motivação errada? Não tem um coração contrito, não tem um coração quebrantado diante do Pai. Mas a sua motivação é totalmente contrária à motivação de engrandecer o nome de Deus, de ser conhecido no céu, de ser conhecido do Pai. Pessoas querendo ser conhecidas pelo homem e reconhecidas pelo homem, recebendo o aplauso dos homens. Muitas vezes estão sim recebendo o aplauso dos homens, mas não estão sendo conhecidas pelo Pai. Não estão sendo conhecidas no céu. Olha a inversão, olha a motivação. Qual é a minha motivação quando eu vou buscar ao Senhor? Quando eu começo a me movimentar, começo a me mover porque eu quero progredir, porque eu quero crescer, porque eu quero fazer, eu quero que as coisas para Deus aconteçam. Qual é a minha motivação? Qual é o desejo principal do meu coração? Qual é? É que o nome de Deus seja glorificado? É que a minha vontade seja feita? É que tudo aconteça no meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quero? Ou que as coisas aconteçam no tempo de Deus? Ou que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, conforme os planos do Senhor? Que nós possamos, sabe, aprender a buscar o Senhor nas nossas orações verdadeiramente, buscar a presença dEle, se derramar diante dEle. Fala: Senhor, sonda-me. Senhor, dá-me um coração quebrantado. Dá-me um coração contrito. Dá-me um coração disposto a te obedecer. Dá-me um coração disposto a se mover para ti, para que eu venha crescer, para que eu venha progredir, mas para que o teu nome venha ser glorificado através da minha vida. Um coração que tem intimidade com o Senhor. Um coração que saiba ouvir, que saiba obedecer. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Qual é a direção que o Espírito Santo quer te dar? Aonde o Espírito Santo quer te levar? Como o Espírito Santo quer mover-se na sua vida? Como ele quer agir na sua vida? Como ele quer fluir na sua vida? Falta muito isso em nós. Estamos vivendo o evangelho raso, o evangelho supérfluo, o evangelho medíocre, que as pessoas buscam mais entretenimento do que a presença de Deus, que as pessoas buscam mais coisas para si, posses para si, do que a presença de Deus. Nós precisamos nos mover sim, nos mover pela presença do Espírito Santo em nós, pela presença do Espírito Santo pela presença do Espírito Santo como pessoa agindo dentro de nós, pela presença, pelo poder do Espírito Santo agindo sobre nós, nos capacitando. Porque Deus, ele quer que a gente tenha fome dele. Deus quer que a gente busque a ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz assim que, que Deus procura os verdadeiros adoradores. É o Senhor que procura os verdadeiros adoradores. Não é um homem terreno que procura os verdadeiros adoradores que estão na igreja, não. É o Senhor que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito são orientados pelo Espírito Santo de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e em verdade, é a verdade de Jesus, a verdade da palavra cravada no seu coração. Porque só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade quando tivermos a sua palavra
Quando tivermos a sua palavra gravada em nossos corações e sermos iluminados pelo teu Santo Espírito. Mova-se para progredir, faça algo para você progredir, faça algo para você crescer, mas com a motivação correta, e seja paciente e seja perseverante, para que o nome de Deus ele seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.